Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Pessoal, sejam bem-vindos para mais um quadro aqui no canal Analisando Carteiras. E neste quadro aqui, vamos analisar a carteira de um investidor jovem aqui na bolsa, que inclusive, pessoal, compartilha semelhanças muito parecidas aqui comigo. Esse investidor é o Nicolas Agnesi, pessoal, tá? Que ele atingiu aí seus primeiros 100 mil reais. Ele também está na casa aqui dos 22 anos. Então ele tem a minha mesma idade, tá? Olha só que legal. Achamos aí um investidor muito bom, que tem montado uma carteira muito interessante, tá? E vamos analisar aqui as ações que o Nicolas Agnesi tem na carteira, qual é a perspectiva futura dessa carteira e o que eu acho dessas empresas na carteira dele, o que eu faria e o que eu não faria, tá? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, comentando um pouco sobre o Nicolas Agnesi, tá? Eu acompanho aqui o canal dele, tem 55 mil inscritos, realmente um número muito notável, muito difícil aqui, né? Achar um canal com mais de 50 mil inscritos com 22 anos de idade, tá? Então ainda aí tem chão também pro meu canal chegar aqui neste número. E eu bato aplausos aqui para ele, porque realmente é uma dedicação diária postar conteúdo aqui para vocês, mas é muito legal e gratificante de sempre estar gerando valor aí para vocês no médio a longo prazo, tá? Bora lá para a carteira. Percebemos aqui, pessoal, de que ele é concentrado, muito parecido comigo, tá? Eu também tenho 22 anos de idade e a minha carteira eu possuo 6 empresas. Perceba que eu tenho uma diversificação um pouquinho mais elevada do que a dele, né? Tem ali 6 empresas na carteira, porém, eu tenho uma concentração excessiva em Banco do Brasil, tá? Ele, por exemplo, tem o Banco do Brasil na carteira, mas é mais subdividido. Perceba que representa 26% da carteira dele. Aí divide a carteira em Banco do Brasil, ISA Energia, 1.000 ações, Irani, 2.700 ações, BB Seguridade, 600 ações e aqui a BR Partners, 500 ações, tá? Fazendo um comparativo aqui com a minha, tá? A minha é Banco do Brasil, 48%, 4.134 ações. BR Partners é a segunda, 17%, 1.640 ações. Itaú, 861 ações, 15%. BB Seguridade, 474 ações. Petrobras, 438 e Vale, 74. Então perceba que a carteira do Nicolas, tá? Está muito arrojada, pessoal, muito boa mesmo. São empresas de qualidade e vamos aí dar a opinião e ver qual é a provável rentabilidade, quanto que ele vai demorar para atingir o primeiro milhão dele, tá? Primeiro aqui, tratando-se do Banco do Brasil, que é o pilar da carteira do Nicolas Agnesi, que inclusive também da minha carteira do canal, é o pilar aqui que acaba carregando a carteira, porque eu tenho uma grande posição e o Nicolas Agnesi também tem uma posição bem expressiva, tá? Se eu concordo ou discordo dele ter Banco do Brasil na carteira nesse momento, eu super concordo. Eu acho que o banco está muito barato, tá? Negociando abaixo do valor patrimonial. Hoje, por exemplo, aí, ó, 0,72 de PVP, a média de Banco do Brasil é ser negociado, pessoal, em uma vez de PVP. Então ele garantiu um preço bem baixo e coincidentemente, tá? O preço que ele pagou em Banco do Brasil está muito parecido com o meu, ó, preço médio R$ 24,34, o meu está em R$ 24,47, o dele está levemente menor, tá? Então ele fez compras ali muito interessantes de Banco do Brasil. E percebemos aqui de com os preços atuais de 24 a 25, 22 reais, o banco está absurdamente barato. Negociando no valor patrimonial, isso já gera alta nas ações. Fora que colocando aqui, ó, preço justo do Graham, essa posição na carteira do Nicolas Agnesi poderia se multiplicar por 2, tá?
Para o banco hoje ser cotado apenas pelo preço justo, as ações precisariam dobrar de preço, fora que o dividendo pode ficar na faixa de 7 a 8% ao ano com consistência. Então, pessoal, eu super aprovo o Banco do Brasil, acho que o Nicolas Agnesi, na minha opinião, fez uma escolha muito inteligente. Não existe certo ou errado, tá, pessoal? Tem ações aqui da carteira dele que eu discordo e que eu não teria neste patamar de preço, mas a visão dele pode ser completamente diferente da minha. E ele estar certo, conseguir mais rentabilidade, não existe aqui certo ou errado. Existem investidores diferentes e que pensam de maneiras diferentes, tá? Mas todos estão percorrendo o mesmo caminho. E o Banco do Brasil é uma das ações aqui que eu acho muito baratas na bolsa. Segunda ação da carteira do Nicolas Agnesi são as ações da ISA Energia, antiga Transmissão Paulista, ISA CETEP, pessoal. Representa aí 24,23% da carteira dele. Em particular, eu já sou diferente dele nesse ponto. Eu não possuo ações de energia na minha carteira, apenas bancos seguradoras e commodities. O Nicolas não, ele já gosta de ter uma empresa de energia, tá? Eu gosto do setor de energia? Eu gosto. Pessoal, se eu concordo dele ter ISA Energia hoje na carteira, não, eu não concordo, tá? Eu não teria ISA Energia na carteira, por quê? Bom, ele pode estar enxergando aqui pela empresa pela perenidade dos dividendos, mas não acho que a ISA Energia está barata. Ah, se você olhar isoladamente para a PVP, o preço está baixo, porque ela renegocia uma vez e hoje o PVP está de 0,84, mas aí é que tá, pessoal, a análise não é tão simples. Primeiro que para mim, o segmento de transmissão de energia inteiramente já está bem precificado. Essa aqui é a minha opinião, tá? Mas em particular, a ISA Energia, eu abro aqui um ponto do porquê que eu acho que eu não teria na minha carteira e o Nicolas aqui ele tem, aí a opinião é completamente dele. Mas aí por que que eu não teria? Justamente por conta de que a empresa, pessoal, pode ter um baque na receita para os próximos anos. Pablo, como assim? Que baque é esse? Não nos explique. Bom, hoje a ISA CETEP, ISA Energia, vale 18 bi na bolsa. Ela lucra aproximadamente por ano, se nós pegarmos aqui, né, o crescimento aqui da empresa no seu lucro, é bom. Perceba que quando olhando a gente olha o lucro aqui de uma maneira isolada, fica de 2 a 3 bilhões, mas aí é que mora o perigo. 50% desse lucro é atrelado à RBSE, que é um ativo de indenizações antigas que ela recebe. Então, é um ativo que gera indenizações para ela, pessoal. Na realidade, é temporário, porque esse contrato com a RBSE tende a se encerrar em 2027, tá? E metade da receita da ISA Energia vem de fato de resultados operacionais, projetos Greenfield construídos do zero de linhas de transmissão de energia, tá? Então, quando a empresa tiver esse baque na receita, ela vai ter ali, se eu pegar, né, 2,98 bi de lucro líquido e subtrair por 2, supondo que a RBSE vai ter o seu contrato extinguido, o lucro real do caso aqui da ISA Energia sem a RBSE é de 1,4 bilhão de reais. O que faria que a empresa hoje não tivesse toda essa barganha? Ah, Pablo, mas basicamente a ISA Energia pode recompor isso com a receita. Bom, pessoal, não acredito que ela vai recompor numa velocidade tão alta. Ela pode recompor 20%, 30% com novos projetos Greenfield, mas mesmo assim não justifica o PL atual, tá? Se eu pegar aqui, ó, 18 bi de valor de mercado e dividir por 1,49 bi de lucro, já supondo de que a RBSE não existirá mais em suas receitas, esse é o resultado real da ISA Energia sem indenizações de ativos antigos, temos um PL de 12. Perceba que não temos tanto desconto, sendo que na média a ISA Energia está negociando em linha com o Ibovespa, a média deve negociar em mais ou menos ali 8 a 10 vezes. Perceba que a ação está cara. Então, para hoje, a ISA Energia está barata, ao meu ver, tá? Teria que estar dividida por 2, que na cotação atual de 26, a ação deveria estar cotada pelo menos ali nos 16, 17 reais. Probabilidade disso acontecer é bem baixa, mas aí é que tá, pessoal, não vejo tanto desconto. Eu acho que tem ações do setor elétrico que estão muito mais baratas. A exemplo, a SEB, Companhia Energética, né, de Brasília, que eu acho que está com desconto mais elevado do que a ISA Energia, e a própria Taesa, por mais que a Taesa esteja cara, considerando ali também, e ainda está um pouco mais barata do que a ISA Energia, porque tem essa perenidade maior nos dividendos, de maneira trimestral, fora também de que olhando a perspectiva numa lupa de longo prazo, eu acredito que Taesa está um pouquinho melhor, mas não compraria nenhuma das duas, estou de fora do setor de transmissão. Então, se eu concordo com essa posição do Nicolas Agnesi, não concordo. Eu acho que ele poderia sim pegar esse capital e colocar em uma outra empresa no setor de energia que poderia gerar um retorno mais elevado olhando no quesito preço. A exemplo disso, a CEMIG. Ah, não quer uma small cap? A CEMIG, por exemplo, seria interessante. Mas claro, pessoal, respeito totalmente a opinião dele e ele pode estar enxergando um valor
que talvez eu não possa estar enxergando, mas eu particularmente prefiro ficar de fora. Próxima ação da lista dele, as ações da Irani, pessoal. A Irani, concordo dele ter Irani na carteira? Se ele tá olhando exclusivamente para crescimento, eu concordo, mas aí é que tá. O que eu acho que ele errou na Irani, tá? Eu não teria na minha carteira a Irani. Se ele errou de colocar, não acho que ele errou. Minha opinião. Por quê? Porque é uma empresa small cap de bom potencial de crescimento, gerou valor para o acionista, pode se beneficiar dessa alta demanda do papelão do lado, tá? Devido ao crescimento do e-commerce, vem ali a pandemia, né? A substituição do plástico, consequentemente, pelo papelão foi algo muito interessante. Mas a Irani, o que acontece com ela? Eu acho que há um pensamento equivocado por parte do mercado e dos analistas. Por quê? Todo mundo fala que a Irani não é cíclica e eu não concordo com isso, pessoal. A Irani é sim cíclica. A diferença é que ela é menos cíclica do que a Klabin. Porque a Klabin, grande parte da receita dela está atrelada na celulose. A celulose é bem cíclica, né? Interligado no mercado internacional e toda a história que você já sabe. A Irani, ela depende do preço da commodity, mas quando a gente olha para papel ondulado, papelão, e consequentemente papel e embalagens também oscila, tanto de que a gente percebe que o resultado da Irani teve uma grande dificuldade no ano de 2024, teve queda da rentabilidade, por quê? Por conta da desvalorização do preço das aparas, do papelão ondulado, que fez com que a Irani tivesse queda no resultado, né? Já desconsiderando o extraordinário. E agora estamos tendo uma recuperação, por quê? Porque o preço do papelão começou a subir novamente, começou a ter um valor agregado melhor. Então, ela é uma empresa cíclica e em alguns momentos o PL vai se esticar. Então, talvez olhar para a PL baixa Irani não é uma boa estratégia. Perceba que quando o PL está mais esticado, pode denotar fundo de ciclo. A exemplo aqui, em 2020, tá? Quem comprou Irani a 13 vezes fez bom negócio, que de 2020 até agora ela gerou um retorno bem interessante. Sabe qual é o mais interessante disso, pessoal? Em 2024, o investidor 10 pode não estar colocando aqui, mas o PL da Irani chegou a 14 vezes, tá? E eu posso provar isso aqui para vocês. Então isso mostra o caráter cíclico que tem a Irani. Se eu pegar aqui, ó, o lucro líquido 2024 descontando os extraordinários, bom, 304 milhões, a gente subtrai por 2, 50% disso foi extraordinário. Ela teve 150 milhões de lucro, tá? Se eu pegar o valor de mercado da Irani na época, que era de mais ou menos 2 bilhões, e eu dividir por um lucro projetivo na faixa aqui, ó, de 158 milhões, que foi o resultado da época da empresa, que ela estava tendo dificuldades por repasse de preços no papelão do lado, por conta da desvalorização do preço da commodity, a empresa teve ali um PL de 12 vezes, então todo mundo podia enxergar como, cara, mas estava barata. Tanto que a ação chegou a ser negociada da Irani aqui na faixa, tá, dos 6 a 5 reais. Aqui eu acho um bom ponto de entrada. Então eu acho, minha opinião, de que o Nicolas Agnese deu aqui, né, uma grande concentrada na Irani. Eu não teria feito isso, tá? Perceba que a Irani representa 21,88% da carteira dele. Para minha carteira, respeito o que ele está fazendo, com certeza ele vai ter uma boa rentabilidade a longo prazo, mas eu não faria na minha carteira pessoal, porque é uma microcap, é mais arriscada e consequentemente depende aí da volatilidade nos preços das aparas, tá? Então, pelo preço que ele acabou comprando, eu acho que a R$6 ele teria feito um bom negócio. O que eu faria se eu fosse ele, tá? Deixaria paradinha, quietinha, não venderia, mas apenas ia comprando outras posições. Não venderia a empresa, porque é uma boa empresa, tá, pessoal? Mas não colocaria grande parte da minha carteira como ele fez. Eu acho que ele sim tá tomando um risco um pouco mais alto. Pode ser recompensado? Pode. Ou pode ficar a empresa patinando mais 3, 4 anos, trazendo uma rentabilidade negativa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou de fora, acho que tem oportunidades mais interessantes na parte small caps do que a Irani, tá? No setor de papel. Ou se a Irani ficasse mais barata, aí para mim seria um preço interessante de entrada. Então, não tenho Irani na carteira e nem pretendo ter. Aguardaria um preço um pouco mais interessante. Porém, né, ele montou uma boa posição e acho que, considerando a longuíssimo prazo, ele poderia ter sim uma boa rentabilidade. BB Seguridade, pessoal. Próxima ação aqui da carteira dele. Se eu concordo ou discordo dele ter, concordo, pessoal. Tanto que eu tenho também BB Seguridade na carteira. E, pessoal, não me interpretem mal, tá? Sei que vocês devem estar pensando agora, o Pablo ele só fala do Nicolas Agnese porque as empresas que ele tem. Não, não é verdade. Tanto que, né, consequentemente, se eu tivesse, sei lá, alguma outra empresa e o Nicolas Agnese tivesse alguma diferente, eu falaria sempre a mesma coisa, tá? Então isso não importa em nada. Eu apenas estou sendo aqui 100% verdadeiro. BB Seguridade, sim.
eu teria na carteira neste patamar de preço. Quando a empresa estava cotada ali, ó, nos seus 42 a 45 reais, eu não teria em carteira. Eu acho que tinha oportunidades mais interessantes, tá? Então, neste patamar de preço de 33 a 32 reais, eu acho uma oportunidade BB Seguridade, tanto para quem está olhando para a resiliência no pagamento de dividendos e também para o potencial de alta, dado de que a ação está negociada em 7,53 de preço-lucro. A média de BB Seguridade é ser negociada em aproximadamente 12 vezes, então a gente já vê um potencial de relativo de valorização nas ações da companhia. Fora que seguradoras crescem uma taxa aqui de 10 a 12% ao ano na perpetuidade, não tem risco de crédito como os grandes bancos possuem, então tem essa camada de segurança, tá? Na carteira. E o Nicolas Agnese tem posição, então concordo, acho que sim, ele fez um bom negócio comprando BB Seguridade. Não que ele tenha comprado Irani ou Ex-Energia mau negócio, mas eu acho que tem oportunidades melhores, tá? Então, BB Seguridade, acho bem interessante na carteira dele, sigo também comprando para a minha e hoje representa 8,32% da carteira total. E por fim, pessoal, a última posição da carteira dele aqui, BR Partners, tá? Representando 8,77% da carteira. O mesmo pensamento da Irani, porém aqui abre uma ressalva. Nos preços atuais, eu não compraria BR Partners agora. Por quê? Por mais que eu reconheça que a ação esteja barata, quando a gente joga numa lupa de longuíssimo prazo, a ação já deu uma esticada, já estaria a 12 vezes. Eu esperaria talvez uma leve correção para comprar. Ou se a gente tivesse de fato um cenário que mudasse completamente, tá? A visão aqui para o cenário de juro brasileiro. Mas eu preferia, tá? Preferiria, pessoal, ter uma posição mais elevada em BR Partners do que Irani, tá? Então acho que sim, ele acertou, só acho que ele errou um pouco na mão. Ele poderia ter mais BR Partners do que Irani. Por quê, pessoal? Tem uma explicação por isso, é claro que tem. A BR Partners, ela não tem esse risco de volatilidade que a Irani tem no resultado do papelão do lado. A empresa depende exclusivamente de fusões e aquisições, intermédios financeiros, e os números não mentem. Mesmo com uma Selic em 15% ao ano, a empresa tem reportado um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa de 21% ao ano. E abro aspas, tá? Acho que a BR Partners tem mais potencial do que a Irani no médio a longo prazo. Enquanto a Irani é aquele small cap com potencial de rentabilizar seu capital em 20 a 22% ao ano, acho que uma BR Partners pode chegar em 30% ao ano. Pablo, será? Olha, eu acredito que sim, tá? Se o lucro da empresa continuar crescendo a uma taxa de 20% ao ano, fora que ela é menor que a Irani. Ela é uma microcap que custa ali mais ou menos uns 2,2, 2,3 bi de valor de mercado. A Irani já é uma microcap ali, párea mais ou menos com a BR Partners, mas que cresce a uma taxa muito, muito inferior do que a Irani, tá? A BR Partners. Então, se eu pegar aqui, ó, 20% ao ano de crescimento no lucro e somar a um dividendo de 10,5% ao ano na média que ela paga, que fica em 8%, não vamos ser aqui também excessivamente otimistas, tá? Ela poderia dar 28% ao ano de rentabilidade anual composta. Então olha só o potencial, se ela pagar 8% e crescer a uma taxa de 20% ao ano no lucro, ela tem crescido até mais do que isso, eu acho totalmente possível. Se num cenário de juro alto ela está dando 20% ao ano de ROI, quiçá num cenário de juro baixo. E olha o que tem acontecido aqui com a Irani. É um ROI bem menor. É um ROI aqui na faixa de 20, né? A 10%. Ah, nossa, Pablo, ROI gigantesco. Mas, pessoal, a empresa tem dívida, né? Diferentemente da BR Partners, que não tem porque é um banco. Então, você tem que olhar para a ROIC. Perceba que o ROIC da Irani está na faixa de 12 a 13% ao ano. Então, se eu jogar aqui, ó, retorno puramente embutido no preço da ação, menos payout médio da Irani, vezes ROIC na faixa de 13,5, 14, porque ela é uma small cap, pode crescer um pouquinho mais. Ela cresce 9,8% ao ano, somado a um dividendo de 8, retorno embutido aqui, né, no preço da ação. Já somando uma valorização no longo prazo, pode ser de 22% ao ano. Enquanto uma BRBI pode trazer, pegando aqui, ó, 20% ao ano de crescimento no lucro durante uns 10 anos, somado a um dividendo de 8 e mais ali uma valorização, ela pode te dar 33% ao ano, pessoal. Então perceba que o potencial de rentabilidade poderia ser muito mais elevado numa BR Partners. Fora a segurança, né, que você tem de não ter essa ciclicidade, uma empresa mais previsível, digamos assim, uma microcap mais previsível. Então, concordo com essa postura na carteira dele? Concordo. E eu teria uma posição mais elevada do que a Irani. Teria Irani na carteira, porém, com uma posição relativamente menor. Mas, pessoal, de verdade, tá? Essa daqui é a minha opinião. Se tá certo, pode ser que sim,
Pode ser que não, tá? Podemos ter a análise que for. O Nicolas, ele pode ter uma rentabilidade melhor do que a minha, por estar se arriscando mais. E isso é que define o mercado de ações, pessoal. Não dá para saber. Mas uma coisa que eu penso é a seguinte, tá? A gente trabalha com juízo de probabilidade. E a probabilidade hoje de uma BR Partners trazer um retorno mais elevado do que o Irani é muito mais elevado. A prova é o crescimento anual no lucro e a sensibilidade macroeconômica que essas duas microcaps possuem, tá? Então, por isso que na minha carteira pessoal, acho Irani boa? Acho, mas eu prefiro dar mais preferência por enquanto para a BRBI. Diferentemente, se Irani viesse para uns R$5, eu já veria mais a se meter na Irani. Você percebe que não tem amor por nenhuma empresa? Depende do preço, pessoal. Tudo depende do preço. Então, eu não tenho preferência por uma empresa ou outra. Não tenho. Isso aqui não existe no canal. Existe preço e retorno, tá? Você quer ganhar dinheiro. Você não tem amor por nenhuma empresa. Você vai observar o que vai mais te trazer retorno no longo prazo. E colocando na carteira do Nicolas Agnese, o que eu preferiria fazer? Comprar mais Banco do Brasil, comprar mais BB Seguridade, comprar mais BR Partners a um preço um pouco mais baixo e deixar a Irani e a Easy Energia quietinha, paradinha, esperando uma oportunidade um pouquinho melhor, porque acho que essas duas não estão em um patamar de preço muito confortável. Essa é a minha opinião. De qualquer forma, R$108 mil para 22 anos é um patrimônio extremamente notável. E só para aqui, ó, para que você tenha uma ideia, se o Nicolas Agnese conseguir uma rentabilidade aproximada de 20% ao ano para os próximos 20 anos, a gente pensa para longo prazo mesmo, tá? Um aporte de R$1.000 por mês, que ele consegue fazer isso com tranquilidade, ainda mais um canal aí de 55 mil inscritos, que acredito já deve dar uma receita de AdSense bastante interessante, tá? Então, colocando aqui calcular ao longo de 20 anos no tempo, nos dá um patrimônio de R$6,5 milhões. Então ele poderia se tornar multimilionário. Por quê? Pelo fator do tempo. Quanto mais jovem você é, mais probabilidade de você ser milionário acaba acontecendo, porque você tem mais tempo ao seu favor, pessoal. E se você for mais velho, e você tem que compensar isso nos aportes. Eu tenho 30 anos, então você vai ter que aportar um pouquinho mais. Tenho 40 anos, você vai ter que aportar um pouquinho mais. E sempre fazer, né, esse cálculo conforme a sua idade. Mas o que importa é começar. E todo mundo sim pode chegar a um patrimônio bem acima da média. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem correr tanto risco? Até porque nós não temos, né, no caso aí, essa inteligência para ficar observando todo dia. E não somente inteligência, que inteligência todo mundo consegue, tá? Mas a questão de paciência, de ficar ali tendo que ficar se matando nos números. Bom, pessoal, então por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu trouxe uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E contém mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E fiquem atentos, tá? Porque para a nossa próxima análise aqui de carteiras, eu vou trazer outros investidores de peso aqui e vou dar a minha opinião sobre as respectivas carteiras que eu fizer aqui neste quadro, que vocês estão gostando bastante aqui no canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!